Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um excelente sábado, um casaca no coração de cada um de vocês. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, neste vídeo falaremos aí sobre a política do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre a preparação do Vasco da Gama visando o jogo contra o Caracas na Copa Sul-Americana, e vamos falar aí também sobre a situação de reforços no Vasco da Gama. Meus amigos, com relação à política do Vasco, ontem o candidato à presidência do Vasco da Gama, o Júlio Brandt, esteve no canal do Jorge Nicola, todo entusiasmado, prometendo uma revolução no Vasco da Gama, e disse que tem vários projetos aí para o próximo triênio. O Júlio Brandt ainda mencionou que no primeiro jogo da gestão dele entre Vasco e Flamengo, o Vasco seria o vencedor desta partida. O Júlio Brandt demonstrou vontade para poder fazer mudanças ríspidas, bruscas no departamento de futebol. Não explicou como, mas disse que iria fazer. Eu gostaria de saber aí a opinião de vocês sobre os projetos do Júlio Brandt e sobre as coisas que ele falou lá no Jorge Nicola. Meus amigos, com relação a Vasco da Gama e Caracas, a preparação aí para a Copa Sul-Americana, o Vasco terá mais 4 dias de preparação. O técnico Ricardo Sapinto vai fazer várias mudanças aí no time, umas mudanças porque ele almeja, outras ele será obrigado a fazer. Ricardo Sapinto dando muita ênfase aí no sistema defensivo do Vasco da Gama. Muitas coisas precisam ser corrigidas com relação aí ao posicionamento da zaga do Vasco, a saída de bola no campo defensivo, a cobertura dos laterais, e ele também tem mostrado muita intensidade cobrando aí os jogadores do ataque e dando oportunidades aí nos treinamentos aí para jogadores como o Ribamar e também como o Lucas Santos, jogadores que estavam aí esquecidos aí no elenco do Vasco da Gama. Esses atletas têm agradado muito o técnico português. O Vasco da Gama, para a partida de quarta-feira, deve contar aí com a volta do volante Juninho, do Ricardo Graça e também do Benítez. Houve uma evolução muito grande no quadro clínico desses 3 atletas. Todavia, o Vasco da Gama não vai ter Germancano. O Cano está quebrado aí, vai ficar entre 10 a 12 dias fora. O Cano não joga na partida em São Januário contra o Caracas, nem na partida contra o Goiás. O Cano só volta no jogo de volta lá na Venezuela contra o Caracas. Vamos aguardar aí toda a preparação do Vasco da Gama. Eu particularmente estou muito ansioso. Com relação à situação envolvendo reforços, a diretoria do Vasco está se movimentando no mercado da bola para qualificar ainda mais o elenco para o técnico Ricardo Sapinto. Depois de encaminhar a chegada do lateral Léo Matos
lá do PAOK, jogador que estava no PAOK há vários anos. O Vasco da Gama, na última sexta-feira, teve interesse aí num novo jogador, certo? O alvo foi o Vico, jogador de 23 anos, revelado aí pelo Grêmio. Atualmente está lá no Vitória, mas não passou de especulações, segundo o próprio André Mazzuco. O André Mazzuco elogiou muito o futebol deste atleta, né? Falou que ele tem muito futuro, mas infelizmente o atleta não vem para o Vasco. É até um bom jogador, ele foi descartado. Situação que está muito bem encaminhada, é do Gustavo Torres. Gustavo Torres, lá do Atlético Nacional, vem para o Vasco da Gama com empréstimo válido até 2021 e promete aí ser um reforço à altura para ser reserva aí do Germancano. Um jogador que é visto como uma joia na Colômbia, que jogou na seleção de base da Colômbia, e o Vasco está nas fases finais aí com o Atlético Nacional. O Vasco da Gama tendo muita paciência aí nessa situação de mercado. O Vasco não pode fazer investimentos altos. Muitas pessoas perguntando com relação à situação do Patrick. Tudo indica aí que o Patrick não vem para o Vasco da Gama. A negociação melou com relação ao Patrick. Foi um pedido aí do técnico Ramon Menezes, e o técnico português Ricardo Sapinto deu uma freada. A diretoria do Vasco busca outros atletas aí. Mas pelo que a gente está acompanhando do Ricardo Sapinto, ele é um treinador que usa muito as categorias de base do Vasco da Gama, encorajando aí alguns meninos. Não está descartada a hipótese de novos jogadores subirem para a equipe profissional, para o elenco do Vasco da Gama ganhar mais cara. E outra coisa, o Vasco da Gama já está com meio campo muito bom, aí se todo mundo tiver em forma, Benítez, o Léo Gil, o nosso Carlinhos e também o Benítez. Lá no ataque a gente tem Thales Magno e também o Germancano, então só falta ajeitar a defesa aí do Vasco da Gama. Ele tem trabalhado muito aí nesse sentido. Tá bom, meus amigos? Essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Agradeço a todos pela atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!